Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Lacerda, sou professor de Sociologia, dou aula no Colégio Estadual 12 de Maio, que fica na cidade de Três Coroas, na Serra Gaúcha, no estado do Rio Grande do Sul. Hoje é dia 20 de novembro e eu estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre o que aconteceu em uma das lojas do Carrefour, que fica em Porto Alegre, onde o João Alberto, eu anotei aqui porque eu tô nervoso, tô ansioso, eu não ia conseguir lembrar. Então, o João Alberto, de 40 anos, foi brutalmente assassinado no estacionamento do mercado Carrefour. E fato esse que foi gravado, né? E que rodou o Brasil e possivelmente rodou o mundo, tá? Então, esse fato chocou muito as pessoas, né? Por toda a violência que trouxe, né? A gente, claro, é muito forte tu ver uma pessoa sendo assassinada e isso ser gravado em um vídeo, né? O que é esse assassinato, que não é o único? Às vezes rodam também vídeos assim, né? De pessoas sendo mortas e tal. Mas o que tem de diferente nesse vídeo? O que tem de diferente é que a pessoa que morreu era negra, né? Era uma pessoa que é negra e a gente assiste ao longo dos dias essa cena acontecer reiteradamente, né? Então, como assim? Ah, mas todo dia morre gente. Sim, todo dia morre gente. O João Alberto, de 40 anos, ele foi morto por ser negro, né? Ele não foi morto porque ele fez uma coisa errada, ou porque ele roubou, não adianta tentar achar justificativa. O crime dele foi nascer negro, né? E daí eu estou sendo bastante irônico, não é crime nenhum ser negro. Mas infelizmente, como nós estamos no Brasil, e o Brasil é um país muito racista, não é pouco racista não. O Brasil é um país muito racista, o João Alberto foi morto por ele ser negro, tá? Ao longo do dia, e eu estou gravando esse vídeo de noite, na verdade, hoje já é dia 21, teoricamente, né? Porque já são 1h pouca da manhã, quase 2, tá? Tô contando ali que é dia 20 porque eu não dormi ainda, então para mim meio que conta que é dia 20. Eu trabalhei o dia todo na escola, hoje foi meu dia de plantão, então trabalhei os 3 turnos. Soube mais ou menos que aconteceu um fato de violência, que mataram mais uma pessoa negra, e que o vídeo estava rodando nas redes sociais e tal. Mas como eu estava na escola, trabalhando e bastante ocupado, eu acabei não me inteirando do assunto. Então, quando eu cheguei em casa, fiz meus afazeres ali e tal, perto ali da meia-noite que eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo. E vi o vídeo horrível, né? Procurei saber o que algumas pessoas estão comentando sobre o assunto, né? E uma personalidade que é bastante importante no nosso país, que é o nosso vice-presidente da República, né? Que é o Hamilton Mourão. Ele deu uma entrevista onde ele disse que não tem racismo no Brasil, que racismo existe nos Estados Unidos, que ele morou lá quando ele era adolescente, quando ele tinha 16 anos, e que lá sim tem racismo. Tá? Isso já a gente faz 50 anos. Então, a justificativa do vice-presidente para dizer que não tem racismo foi uma experiência que ele alega ter há 50 anos atrás nos Estados Unidos. Tá? Então, eu estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre o ocorrido, e como eu sou professor de sociologia, eu estudei um pouco sobre este tema, né? Eu dou aula sobre as desigualdades sociais. Dentre as desigualdades, nós temos a desigualdade racial, a desigualdade étnica, né? Não sou um estudioso do assunto, né? Então a minha fala tem a ver com algo que eu aprendi na faculdade, que ao longo da minha trajetória, conversando com pessoas ali do movimento negro, com as leituras que nós fazemos, com os vídeos que a gente assiste, tu acaba se inteirando um pouco do assunto. Então o meu objetivo aqui com vocês é trazer um pouco dos conceitos, né, de explicar o que é esse racismo, deixar bem claro que o racismo existe no Brasil, ele é muito cruel, né, apontar o que tem de novo esse tipo de situação, né. Enfim, vamos ver o que vai dar. Eu estou gravando o vídeo, na verdade eu não escrevi nada,
Vou falar tudo que vier na minha cabeça. Espero que tenha alguma coerência para vocês. As ideias na minha cabeça estão bem atrapalhadas. A princípio eu queria gravar esse vídeo amanhã, né, com a cabeça mais tranquila e tal, mas eu estou muito ansioso, estou muito nervoso com essa situação, ela mexeu demais comigo, né, então vou gravar agora e vamos ver o que vai dar, tá? Então eu estava dizendo, eu vou começar a pontuar então essa questão que o Hamilton Mourão colocou, né. Nos Estados Unidos teve sim teve e tem um racismo. Mas existem algumas diferenças no racismo que aconteceu lá nos Estados Unidos e o racismo que acontece aqui. Ele se referiu ali a 50 anos atrás em um Estados Unidos que tinha o apartheid social. Então o racismo, ele estava na legislação. Existia uma legislação que era racista. Então que ela determinava que tinha ali os territórios dos brancos e os territórios dos negros. E claro que esse território não era para separar de forma igual lugar de branco e lugar de negro, e sim para dizer onde os negros não poderiam frequentar, né? Banheiro de branco, banheiro de negro, lugar de branco no ônibus, lugar de negro no ônibus, bairro branco, bairro de negros, né? Então isso estava na legislação, tá? Então a gente conseguia enxergar com mais clareza o resultado do racismo, né? Porque isso estava na legislação, existia uma separação que era visível, né? Essa separação era uma separação legal do ponto de vista da legislação, tá? A pessoa é reconhecida como negra nos Estados Unidos, uma espécie de lei da gota única. A pessoa pode ser loira, de olho claro, mas se ela tiver no sangue uma gota de sangue negro, ou seja, se ela tiver algum ancestral que tem origem africana, ela é considerada negra, tá? Eu, que sou visivelmente branco aqui no Brasil, se eu for para os Estados Unidos, eu vou ser considerado latino, que o latino também é quase visto como uma pessoa negra, né? Que são ali os mexicanos, brasileiro, argentino. Tem alguns, que na verdade são todos ali do México para baixo, é latino, e latino é negro, porque é um povo muito miscigenado, especialmente no Brasil, né? Nós somos um povo muito miscigenado. Eu sou neto de um pernambucano, né? Meu avô, Manuel Raimundo Lacerda, ele era miscigenado, e ele nasceu ali na parte pobre do estado do Pernambuco. E quando a gente fala de parte pobre de algum lugar, tem a ver com negro, né? Parte pobre tem com certeza algum ancestral negro. Tu pode procurar ali na tua árvore genealógica, se for possível, com certeza vai ter algum parente negro, tá? Porque a pobreza, essa coisa da desigualdade, da miséria, da fome, da violência, sempre remete à população negra. E daí a gente pensa, por que isso acontece? Será que é porque nós tivemos quase 400 anos de escravidão? Os negros, eles eram acorrentados, eles apanhavam, eles trabalhavam de forma escrava, eles não tinham direito a nada, nem a sua própria vida? Olha, talvez seja por isso que nós tenhamos uma população tão marginalizada, né? E marginalizada não que eles são marginais, né? No sentido de bandido. Eles são marginalizados porque eles estão à margem da nossa sociedade, né? Vamos voltar lá para a questão dos Estados Unidos. Então tá, gota única. Só fazendo um outro parênteses, existem grupos, está surgindo agora dos esgotos, dos bueiros, né? Grupo supremacista branco no Brasil. Essa gente tem que ir para os Estados Unidos para eles entenderem que eles não são supremacistas coisa nenhuma, que os supremacistas lá dos Estados Unidos acham que a gente aqui é tudo inferior. Porque quando a gente fala de racismo, né, eu estou dizendo assim, o racismo é o que a gente chama de... É um conceito dentro da antropologia que é o etnocentrismo, né? Então, a minha etnia eu coloco no centro, né? No centro de poder para julgar o outro. Então, se eu sou branco e eu desqualifico uma pessoa porque ela é negra, eu estou utilizando a minha etnia como base, né? Claro que os Estados Unidos, eles não são imperialistas por nada, né? Já ouviram falar que os Estados Unidos são
imperialistas, então eles acham que eles são melhores, tudo deles é melhor, então a etnia deles é melhor, a economia deles é melhor, a democracia deles é melhor. É um horror a democracia, mas é melhor, né? Porque eles são imperialistas, tá? Então, nos Estados Unidos tem essa questão da gota única, né? Se tu tem algum ancestral negro, tu é considerado negro. Por que eu estou falando isso? Porque no Brasil, existe um preconceito que foi chamado na literatura como preconceito de marca, né? Então, se eu parecer ser negro, eu sou considerado negro, tá? O que é parecer ser negro? Tu ter a pele negra, né? Que foi criada uma série de categorias, pardo, enfim, foram criadas várias categorias, né? Mas a gente está falando dessa população de origem africana. Então, se eu tiver algum atributo, como a cor da pele, os lábios, o nariz, o cabelo, né, que é característico desse povo que é descendente de africanos, eu sou visto como uma pessoa negra, né? Se eu tenho traços europeus, né, vamos em relação à pele, ao cabelo, né, a essa questão mais estética e visual, eu sou considerado branco. Então, em um país que tem tanta miscigenação, às vezes a gente tem branco e negro na mesma família, porque às vezes, né, tem ali uma mistura e um filho sai loiro de olho claro, outro filho sai negro, né? Então existe essa confusão aqui no Brasil, tá? Sobre o que é ser negro, tá? Então, uma outra situação que aconteceu aqui no Brasil é que, como não houve essa separação do ponto de vista da legislação na nossa sociedade, existe uma segregação, né? Ou seja, existe uma separação dos negros no nosso território, né? Porém, essa separação, essa segregação se deu por questões sociais, não por questões legais, né, de legislação. Então, com o fim da escravidão, o que aconteceu? Os negros que foram libertos não receberam terras, não receberam trabalho, né? Então, eles acabaram indo para espaços, para lugares onde a terra não tinha valor. Então, para lugares mais afastados, para as periferias, para os morros, né? Então, se a gente olhar ali para o Rio de Janeiro, que é um estado que tem muito morro, né? A gente consegue entender um pouco isso. E foi o lugar que durante muito tempo foi a capital do Brasil. Então, o Rio de Janeiro era um centro econômico, político, cultural muito importante no Brasil, né? Então, ali com o fim da escravidão, essa população que não tinha nem trabalho nem terras, não foi feita a reforma agrária lá com a abolição da escravatura, né, em 1888, eles acabaram indo para esses lugares. Então, às vezes a gente assiste na TV ali que teve deslizamento de terras, né, e que levou casas, levou pessoas, aquela loucura que dá no mês de janeiro no Rio de Janeiro. Às vezes a gente pode pensar assim, né? Mas que gente tonta, vai construir a casa lá no morro, é claro que vai cair, né? Não é que essa gente é tonta, não, né? Elas foram para onde elas puderam ir, né? Para poder ali ter a sua vida, ter as suas coisas, né? Então, mesmo que nós não tenhamos tido uma legislação separatista, não quer dizer que a gente não teve racismo no Brasil ou que no Brasil o racismo foi mais brando, né? Na verdade, a nossa legislação não era racista, porém ela é omissa, né? Que ao longo de 132 anos que nós temos de abolição da escravatura, nós não temos uma legislação que pudesse ter feito justiça social para estes negros, né, para essa população que foi excluída socialmente da nossa sociedade, certo? A primeira vez assim que os negros foram tratados na sociedade como pessoas iguais foi a partir da nossa Constituição Cidadã de 1988, né? Eu não vou me lembrar as datas agora, mas se eu não me engano, na década de 50, o racismo foi reconhecido na legislação brasileira
o racismo não como um crime hediondo, e sim como uma, se eu não me engano, injúria racial, não me lembro exatamente da literatura, né? Mas que tinha uma pena branda, que era multa. E essa legislação, ela não era muito completa, né, no sentido de, de discriminações. Assim, o que ela contemplava é que, assim, nenhum estabelecimento comercial poderia se negar a atender uma pessoa negra, ou nenhuma escola poderia se negar a matricular uma pessoa negra, né? Ela não era tão abrangente. A partir da Constituição de 88, essa legislação enrijeceu um pouco mais, endureceu. Então o racismo passou a ser visto como um crime hediondo, ele é inafiançável, né? E se eu não me engano é de 3 a 5 anos de cadeia, tá? Não me lembro exatamente, mas depois vocês podem procurar lá no Google, né? Ou no buscador que vocês quiserem, as legislações sobre o racismo, tá? Porém, mesmo que perante a lei hoje, nós estamos sob a tutela da Constituição Federal de 88, mesmo que o racismo seja visto como um crime hediondo, inafiançável e tal, ele tem uma pena bastante dura, o combate ao racismo não se configurou como uma prática social, né? Então, pouquíssimas pessoas... Tem um estudo que eu trabalho nas minhas aulas, que até de 89, que foi quando passou a vigir a lei, até o ano 2000, ou seja, em 11 anos de vigência da lei, menos de 100 casos tinham sido levados para frente, né? Daí tu pensa assim, nossa, em 11 anos no Brasil inteiro somente houve 100 processos, né? Será que só houve 100 casos de racismo? Né? Então nós temos ali uma morosidade, né, das nossas autoridades competentes para levar a sério, para entenderem, né, o que é o racismo, terem empatia e fazer se cumprir a lei, né? Acontece com os negros algo semelhante ao que acontece com as mulheres, né? A mulher, por exemplo, que vai na delegacia denunciar o marido, aí ela encontra o quê? Um delegado, que muitas vezes desconfia, não, se o marido te bateu é porque alguma coisa tu fez, tem umas coisas bizarras assim que acontece no Brasil, né, que acaba desestimulando a pessoa a registrar a queixa ali, a levar esse processo adiante. Porque geralmente a pessoa que é vítima de racismo, ou no caso das mulheres, da questão do machismo, os LGBTs também, nós somos desestimulados, a gente passa por uma situação bastante desgastante, né? Algo que acaba com a gente por dentro e a gente chega lá e tu não encontra um respaldo na legislação. Então tu já tá tão mal com aquilo que aconteceu contigo que tu acaba sendo desestimulado pelo sistema de levar isso adiante, né? Tem um vídeo que eu utilizo do Emicida também, nas minhas aulas, onde ele relata um caso que ele sofreu racismo no táxi, que ele estava indo para a rodoviária e o taxista achou que ele estava pagando com dinheiro falso, né? Ele deu uma nota de 50, se eu não me engano, aí o taxista disse que era dinheiro falso, depois ele deu outra nota de 50 e o taxista disse que era dinheiro falso, e o Emicida falou, não é dinheiro falso e tal, né? E o taxista foi lá e fez uma ofensa racista contra ele, né? Então ele acabou levando o caso, ele relata isso no vídeo, até a delegacia e ele ficou lá tipo, do meio da tarde ali até as 11 da noite e deixaram ele lá, né? Na hora que estava virando o plantão do delegado, o delegado falou assim, tu vai levar isso para frente mesmo? Aí o homicida falou, sim, vou levar isso para frente. E daí ele registrou ali no boletim de ocorrência como injúria racial, né? Então existe uma dificuldade muito grande de se reconhecer o racismo. E essa é um dos grandes problemas do racismo no Brasil, né? Que o racismo é camuflado. A gente age socialmente numa espécie de acordo de cavalheiros, né? A gente finge que o racismo não existe e de repente ele não existe, né? Então quando a gente tem essa cultura, inclusive o Emicida fala nesse vídeo dele, onde eu postar esse vídeo aqui, eu vou ver se eu consigo postar esse vídeo que eu estou me referindo do Emicida, que é muito legal, tá? Eu vou falar depois de lugar de fala também, que eu não tenho lugar de fala, vou falar um pouquinho sobre isso, tá?
O que eu estava falando? Agora me perdi. Deixa eu dar um pause para me lembrar. Então tem esse pacto social, né? De a gente falar assim, não, racismo não é isso não tem racismo. Não é que nem o nosso vice-presidente hoje falou. Não tem racismo é aquilo que eu vi lá nos Estados Unidos há 50 anos atrás, aquilo era racismo. Isso aqui não é racismo, né? Então a gente tem um pouco essa como cultura, e isso que é o racismo, também eu vou falando nessa questão de conceitos, isso que é o racismo estrutural. Ele está tão impregnado na nossa sociedade que a gente nem sabe que ele existe, né? No nosso dia a dia, no nosso hábito, nos nossos hábitos, a gente vai reproduzindo esse racismo, né? O que é o racismo estrutural? O racismo estrutural é quando a gente, como eu disse, né, ele faz parte ali da nossa rotina. É eu achar que eu tô andando na rua à noite, eu vejo uma pessoa negra, eu acho que ela representa o quê? Eu tô andando na rua, o que representa uma pessoa negra? Não vou... Eu não queria, na verdade, ficar dando exemplos para não ficar levando para frente esse discurso, né? Se eu assisto um filme que tem um protagonista ou uma protagonista negra, ou se eu pego um ator negro para fazer um personagem fantástico do Aladdin, né, que foi o Will Smith, e as pessoas ficarem falando, o Will Smith não ficou bom do gênio, tipo, tá, como assim? Que é isso, né? Então, esse tipo de situação, tem várias situações que acontecem no nosso dia a dia, e daí eu convido vocês a verificarem, né, as propagandas, né, a TV, né, a política, a representação política, né. Nós temos uma população com maioria negra. Quanto isso representa na política? Um exercício que eu peço para os meus alunos fazerem, quando eu dou essas aulas sobre desigualdade racial e desigualdade étnica, pesquisem no Google, formandos em medicina. Pesquisa. Daí tu olha ali as fotos que vão aparecer. Depois tu pesquisa ali lixeiro, gari. Façam esse exercício e depois tenta entender. Racismo estrutural. Opa, tá ficando um pouco mais claro o que é esse racismo estrutural. Tá? Daí nós temos uma sociedade que grande parte prega o discurso da meritocracia, né? E nós não temos igualdade de oportunidade. Então, o que seria o discurso da meritocracia? Que para a gente vencer na vida, para a gente ser alguém, para a gente conquistar os bens econômicos, nós precisamos nos esforçar. Então, quem não conseguiu um bom emprego, quem não conseguiu ser bem-sucedido na vida, e ser bem-sucedido na vida não é tu ser feliz. Ser bem-sucedido na vida é tu ter o carro, tu ter uma casa, tu ter dinheiro para sair, tu viajar 2 vezes por ano. Isso é ser bem-sucedido, né? Não é você ser uma pessoa legal e feliz, é você ter muitas coisas, né? Então esse discurso da meritocracia é muito injusto, porque se eu tenho uma população que não teve nenhum tipo de recurso, uma população que é abusada, exterminada, que não tem as mesmas oportunidades que a outra parte da população, como é que eu consigo tratar as pessoas, os indivíduos, com esse discurso da meritocracia? A meritocracia pressupõe que 2 pessoas ou 2 grupos estão em iguais condições de pleitear algo na sociedade, né? Por exemplo, eu vou concorrer a uma vaga. Eu vou concorrer a uma vaga para gerente, para qualquer coisa em uma empresa, enfim, né? Ou vamos falar sobre o Enem, tá? Todo mundo pode entrar no Enem, né? Tu terminou ali o ensino médio, tu faz a prova, todo mundo pode prestar a prova e através do resultado da prova tu pode entrar em uma universidade pública, certo? Qual que é o pré-requisito? Tu tem que terminar o 3º ano para tu poder entrar na faculdade. Ok, escola pública, escola particular, quem fizer o Enem e for bem, tu pode entrar nessa faculdade, né? Então, tá, então quem se esforçar mais, pensando no discurso da meritocracia, vai tirar uma nota melhor e vai entrar na faculdade pública, né? Agora, será que as pessoas estão em igualdade de condições, né? Será que elas têm oportunidades iguais para que elas possam fazer uma boa prova, né? Ou essa prova serve para excluir as pessoas mais pobres, notadamente negras, das universidades públicas,
né? O meu aluno que estuda ali no Colégio 12 de Maio Estadual, eu acho que 70% do alunado trabalha, né? Então eles têm ali um turno de estudos, porque daí eles geralmente trabalham 1 ou 2 turnos, se cansam pra caramba, né? Não tem tempo de estudar fora ali do dia deles na escola, né? E se eu pegar um aluno de escola particular que estuda num turno, faz cursinho no outro turno, que não precisa trabalhar, que tem muitas tecnologias ao seu dispor, né? Enfim, só essas características. Será que essa meritocracia vale? Ah, mas o filho do porteiro vendia bala na sinaleira, trabalhava o dia inteiro, estudava de madrugada no ônibus, passou na faculdade. Não passa quem não quer, quem não se esforça. Isso representa o quê? Isso representa a exceção. E é essa exceção que confirma a regra, né? Então, qual que é a regra? A regra é que esse sistema não foi feito para pobre, não foi feito para negro, né? Eu tenho uma exceção, então eu tenho um caso que está à margem, é uma excepcionalidade, é uma mega cena, né? De uma pessoa que vai lá e consegue passar, ele se esforça e passa, né? Então eu consigo confirmar a regra, né, que é o quê? Esse sistema é excludente, através da exceção. Porque esse cara que vende bala na sinaleira o dia inteiro, vai para a escola de noite, estuda no ônibus, indo para casa de madrugada, não dorme, ele é uma exceção, ele não é uma regra. E as coisas para essa pessoa não deveriam ser tão difíceis, né? Nós temos então pessoas que as coisas são muito fáceis e pessoas que são muito difíceis. Eu queria falar um pouquinho sobre lugar de fala. Tá, o que é lugar de fala? Lugar de fala é assim, que a gente está falando da questão do racismo, né? Então, eu não tenho lugar de fala para falar do racismo, né? Por quê? Porque eu sou branco. Então eu não sinto na pele o que é a dor que o racismo causa, tá? Eu não sei o que é ser discriminado enquanto uma pessoa negra, certo? Eu sou branco. Então eu não tenho o direito de chegar aqui e querer ter protagonismo nessa questão do racismo. Não. Eu estou falando aqui assunto de branco que não sabe o que é ser negro, né? Não é por isso que esses fatos racistas, como o que houve hoje com o João Alberto, não me afetam. Claro que me afetam de uma maneira diferente, tá? Então, assim, eu não tenho protagonismo, eu não sou linha de frente do combate ao racismo. Porém, eu sou solidário, né? E eu acho o racismo algo horrível, né? E eu sou aqui um professor branco que estou gravando esse vídeo. 80% dos meus alunos, gente, Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, 80 ou 90% dos meus alunos são brancos, né? Então, a gente não sente na pele, por não sentir na pele, a gente não pode minimizar a dor do outro, a gente não pode negar a existência do racismo, tá? Porque eu não sinto na pele, não tem racismo não, isso aí é mimimi, né? Tá muito na moda falar essa coisa do mimimi, né? Acabou o outro vídeo, eu vou seguir daqui então. Acho que eu estava falando da questão do mimimi, que foi uma categoria criada para expressar a dor do outro que a gente não sente, né? Então eu não sinto essa dor, isso não me diz respeito, então é mimimi. Então não existe. Porque eu não sinto na pele, não existe, tá? Essa que é a ideia do mimimi que criaram. Sobre essa questão de lugar de fala, eu andei pensando muito e refletindo muito, que eu tenho uma preocupação de que, em nome do lugar de fala, a gente se omita das coisas, né? Então, uma coisa é eu respeitar o lugar de fala das mulheres, dos negros, dos indígenas, enfim, independente de qual a categoria social que eu estou falando. Eu tenho que respeitar, todos nós temos que respeitar o lugar de fala, né? Porém, esse respeitar o lugar de fala não significa que a gente tenha que se omitir, né? Então tá, o assunto é racismo. Aconteceu um crime bárbaro hoje, né? Então, como eu não tenho lugar de fala, então eu não vou falar. Então, se isso é uma questão dos negros, eles têm protagonismo, eles que resolvam. Não, gente.
Eu tenho sentido essa preocupação de, em nome de um lugar de fala, a gente esvaziar os debates, né? Enfim, esvaziar essa luta, que na verdade é uma luta de todos que lutam por uma sociedade melhor, né? Eu sou Thiago, sou gay, né? Então faço parte ali do LGBT, porém eu quero viver em uma sociedade que seja justa não somente comigo, que sou LGBT, mas que seja justa também com as mulheres, com os negros, com os povos indígenas, né? Com os ecossistemas, né? Com os animais. Então, apesar de não ter lugar de fala, o que eu posso fazer? Tá, eu sou branco, tenho alunos que 80% ou 90% são brancos, o que a gente pode fazer para encampar essa luta, né? Para trazer para nós, tá? Quais são as atitudes que eu tenho no meu dia a dia que possivelmente sejam racistas? Ou como eu posso conversar com o meu irmão, com o meu pai, com a minha mãe sobre esse assunto? O que eu posso conversar com o meu vizinho, com os meus, no meu caso que eu sou professor, com os meus alunos, né? Então, acho que é um pouco por aí que nós temos que agir. Não é porque a gente respeita o lugar de fala e tem que respeitar mesmo que a gente vai deixar isso para lá. Não, né? O racismo prejudica a sociedade como um todo, né? A sociedade não vai ser boa para nós se ela não for boa para o nosso irmão, para o nosso colega, né? Para o nosso vizinho, certo? Então, eu acho que um primeiro passo é a gente assumir que o Brasil é um país racista. Porque, e pensa bem, pessoal, é uma questão de lógica, nem é uma questão muito de humanas, é uma questão de lógica. Se eu finjo que o racismo não existe, como o nosso vice-presidente disse hoje, que não existe racismo no Brasil, a gente vai conseguir combater o racismo? Será? Racismo não existe. Então eu não vou combater o racismo. Então eu não vou criar políticas públicas que combatam o racismo, né? Que façam ali a justiça social, né? Machismo não existe. Se o machismo não existe, se os homens vivem de forma igual, se a sociedade é equânime, né? Que aí daí a gente fala de uma igualdade, mas uma igualdade de pontos de partida, então eu não preciso ter política para as mulheres, né? O mesmo para os LGBTs, o mesmo para as populações indígenas, né? Então primeira coisa, a gente assumir que o racismo existe, que ele é estrutural e que ele é muito prejudicial para a sociedade como um todo, né? Uma sociedade baseada na violência, uma hora ou outra, essa violência vai chegar até nós, né? Então, racismo é uma questão que é de todos, né? Respeitando ali o lugar de cada um. Mas não é porque eu não tenho lugar de fala que eu não vou encampar essa luta, tá? Gostaria de falar também sobre uma outra pérola que surgiu hoje na TV, né? Que foi pela apresentadora da Rede Globo, Ana Maria Braga, onde ela disse que deveria ter o Dia da Consciência Humana, não da consciência negra. Consciência humana? Olha, eu não posso nem dizer que ela teve boa intenção, porque quando eu falo que deveria ter Dia da Consciência Humana e não da consciência negra, eu estou negando quase 4 séculos de escravidão, né? Eu estou negando tudo aquilo que acontece com a população negra desde que eles vieram aqui para o Brasil, tá? Então, não, a gente não tem que ter um Dia da Consciência humana. E mesmo o Dia da Consciência Negra não é o único dia do ano que a gente vai ali combater o racismo. A gente tem que combater o racismo no dia a dia, todos os dias, né? Essa data, 20 de novembro, se eu não me engano, e como eu disse para vocês, eu não me preparei, isso aqui não é uma aula, é só uma conversa. Se eu não me engano, é o aniversário de morte do Zumbi dos Palmares, né? Que foi um combatente, né? Um negro combatente ali do sistema da escravatura, né? No Brasil, tá? Então, o famoso, né? Zumbi dos Palmares. Então, nós temos que combater o racismo todos os dias, né? Não somente no dia 20 de novembro, certo? Uma das formas de combater o racismo é deixar de fazer brincadeiras
piadas racistas, né? Por que eu não posso... Aí a gente entra num ponto assim, existe limite pro humor? Quem é humorista acha que não tem limite, né? E, de alguma forma, é uma falta de caráter tu tirar sarro de uma característica que faz ali, que expressa uma relação de opressão, né? Então existe uma opressão muito forte em relação aos negros na sociedade, né, pela sua condição de negros, né, onde seguranças de supermercado se acham no direito de bater em uma pessoa até morrer, né, ou os policiais se acham no direito de dar 80 tiros em um cidadão que estava ali com um guarda-chuva, que ele confundiu com uma arma de fogo, né, ou vários outros crimes bárbaros que assombram a nossa história, né? Então não dá pra gente fazer brincadeira com alguém que está em uma situação de opressão, onde ela é oprimida pela sociedade. Esse é o primeiro ponto, ou esse é um dos pontos. Então, sobre a questão da consciência humana, ou algumas pessoas falam assim, tem que ter o dia da consciência branca. As pessoas falam assim, às vezes, que tem o dia do orgulho LGBTQI+. Aí as pessoas falam assim, tem que ter o dia do orgulho hétero, né? É difícil ser hétero na sociedade? É difícil ser branco na sociedade? Eu, como branco, não é difícil. Uma vez eu estava dando uma aula, eu dou essa aula geralmente sobre desigualdades raciais no segundo ano, e eu queria achar um exemplo, né, de que o racismo existe e que é perceptível, né. Na época eu estava com 34 anos, e daí eu fiz um experimento ali na turma, né, eu falei para eles assim, vamos ver uma coisa, daí eu me dirigi a um aluno negro, né, e falei para ele assim, quantas vezes tu já foi parado pela polícia na rua de noite? E ele falou assim, umas 10 vezes. Eu perguntei assim, quantos anos tu tem? Ele falou assim, 17. Eu falei assim, eu tenho 34 anos e eu nunca fui parado pela polícia de noite na rua. Né? Então, isso mostra uma realidade. Né? Se a gente olhar para o nosso sistema carcerário, procurem, gente, procurem. Eu não vou dar os dados porque eu não tenho, né? Mas eu sei que se tu procurar lá, qual é a porcentagem de negros e qual a porcentagem de branco que tem no nosso sistema carcerário. Olha lá na política, qual é a porcentagem de negros que tem nos cargos, né, em que foram eleitos na política, tá? Dá uma procurada ali em espaços importantes da sociedade, né? Se tu conseguir achar na internet, negros em espaços de poder, de direção, de presidência de empresas. Eu não sei se existe isso na internet, né? Deem uma procurada ali. E daí se eu for pensar que a nossa sociedade brasileira, né, mais de 50% da população é negra, e esses negros não aparecem nas novelas, né, na política, nas empresas, né, nos comerciais de TV, né? Então, bom, por que será que não acontece? Por que será, né? Não vou dar respostas para vocês. Por que será que essas pessoas não estão nesse lugar? Elas são menos capazes? Será que elas são menos capazes? Tá? Vou deixar ali para vocês pensarem, então. Não sei se eu me embolei muito nas coisas, eu fui, voltei, como eu disse, não tem roteiro, tô falando aqui as coisas que vão surgindo na minha cabeça, né, e o que eu acho importante passar para vocês. Mas vamos voltar agora no caso do João Alberto, que foi covardemente assassinado no dia de hoje no Carrefour, né? O que nós precisamos para que isso não aconteça mais, gente? O que nós precisamos, né? Claro que além de cada um fazer a tua parte, contribuir para não passar adiante, né, esse racismo, a gente tem que cobrar as autoridades, né, o legislativo, criar leis, que também não adianta, mas tudo bem, criar leis que, nesse caso, penalize a empresa, né, o próprio Carrefour, ele já esteve ali nos holofotes de maneira negativa, recentemente, inclusive, morreu um funcionário negro, não sei se vocês souberam, se eu não me engano, lá na cidade de Recife, no estado do Pernambuco, ele morreu,
e colocaram um guarda-sol, assim, meio que esconderam o corpo dele e mantiveram a loja aberta, né? Até que viesse ali a polícia e tal, né? Não fecharam a loja, né? Teve outros casos de racismo também. Teve o caso em que uma loja em um supermercado do Carrefour mataram um cachorro, né? Então, é uma empresa que demonstra que não tem boas práticas, né? Aí tu vai pensar, tu vai dizer assim, ah, mas essa empresa de segurança, o problema é da empresa de segurança. Não, o problema não é da empresa de segurança, né? A empresa de segurança foi contratada pelo Carrefour, mas o Carrefour tem que cuidar dali, né? Ela não tá, a empresa de segurança não está ali para garantir a preservação do patrimônio ou do patrimônio financeiro, está ali para garantir a segurança das pessoas também. Então, como que um agente que está ali para garantir a segurança faz isso, né? Então, deve haver uma legislação que penalize as empresas e que seja uma pena bastante dura para que as empresas entendam que elas precisam cuidar das pessoas, né, e ter políticas de combate ao racismo, né, cobrar a aplicação da lei, porque também não adianta criar uma lei. Aqui no Brasil tem muita essa coisa, né? Tem lei que não pega, tem lei que pega, tem lei que não pega. Não deveria ser assim, né? A gente tem que cobrar que as leis sejam cumpridas, né? Então, pessoal, como eu disse lá em algum momento do vídeo, eu não pretendo dar respostas, não pretendo apresentar uma fórmula mágica do que nós podemos fazer para acabar com o racismo. Mas eu acho que esse acabar com o racismo, esse combater o racismo, passa principalmente por um assumir que nós somos racistas, nós somos muito racistas, tá? Então, se tu tem alguma dúvida ainda de que nós somos racistas, faça essas pesquisas que eu falei ao longo do vídeo, né? Dê uma olhada ali, olha o vídeo de novo, anota as coisas, né? Procura ali sobre a questão de violência, né? Sobre a questão dos encarceramentos, né? Pensa ali nos espaços de poder, nos espaços de prestígio na sociedade. Se tu tem dúvida ainda de que existe o racismo, faz uma busca e, claro, lê um pouquinho, que se tu lê ali algo sobre a história do Brasil, só de tu saber, né, ter a consciência de que os negros foram escravizados por quase 400 anos, então já dá pra gente ter uma noção do abismo que existe, né, nessa nossa sociedade que é dividida, né. Eu tenho uma ex-colega de faculdade, uma amiga muito querida, que eu não vejo há muito tempo, que é a Jaqueline, que ela ilustrava de uma maneira assim muito didática isso durante a faculdade, né? Que ela fala, a gente fez a faculdade lá em 2004, então ela falava assim que é como se a gente estivesse postando uma corrida, né? Onde os brancos estavam correndo já há 500 anos e os negros iniciaram na corrida há pouco mais de 100 anos, né? Então acho que isso expressa bastante a situação do racismo no Brasil. Nós, brancos, já estamos daí numa corrida, né, há 500 anos e os negros começaram a correr apenas 100 anos. Então, se a gente vê esse racismo, essa desigualdade social, né, que acontece no Brasil, é um reflexo dessa nossa história social que em algum momento vai ter que ser reparada, né? De que maneira ela vai ser reparada? Incluindo essa população negra nestes espaços de prestígio na sociedade, né? Vou citar aqui uma ação louvável de uma empresa que é o Magazine Luiza, né? Ela fez o que o poder público muitas vezes não faz, que foi um programa para trainee, né? Um trainee de cargo ali gerencial, né? Onde ela fez somente para pessoas negras. Racismo inverso? Não é racismo inverso. Não existe racismo inverso, né? Por que ela fez isso? Ela detectou que a maior parte dos funcionários da empresa eram negros, porém, a menor parte dos negros ocupavam cargos de chefia, né? De chefia, de gerenciamento na empresa. Então, foi uma ação que ela tomou para equiparar as posições. Então, se eu tenho na minha empresa
uma população maior de negros, por que isso não se reflete nos cargos de comando da empresa, né? Então, o que ela fez foi dar uma aula para o poder público e para os legisladores, né, de como a gente faz uma política pública de reparação, né? Também tem um discursinho canalha, cafajeste, de assim, ó, eu não escravizei ninguém, então eu não tenho que pagar pelo erro dos meus antepassados. Tu não tem que pagar pelos erros dos teus antepassados, eu não tenho que pagar pelos erros dos meus antepassados. Nossa, já me embolei tudo, mas tudo bem. Mas eu me beneficio destes mesmos erros. Então, os erros que os meus antepassados e os teus antepassados cometeram, né, nos beneficiaram hoje de alguma forma, né? Vamos pensar nisso? Então, pessoal, o combate ao racismo passa por uma conscientização. A gente assumir que o racismo existe, que o racismo é perverso e vamos tratar, né? Se tu tem uma doença, fazendo algumas analogias aqui, tu finge que ela não existe, ela não vai deixar de existir porque tu tá negando que tu tem essa doença, né? Então, combater o racismo passa por aceitar, assumir que ele existe e lutar para acabar com ele. Gente, eu vou finalizar o vídeo falando sobre mais um exemplo que eu utilizo na sala de aula. E daí eu vou falar de um exemplo da minha condição, que eu tenho lugar de fala, sobre então enquanto LGBT, que é muito comum a gurizada brincando ali um com o outro, né? Se arriando, uma expressão que é utilizada aqui no Rio Grande do Sul, né? Tá se arriando, né? Tipo, tá brincando, tá tirando um sarro, para falar de uma outra expressão agora paulista, né? Que eu sou meio paulista, meio gaúcho, que eles falam, que chamam assim, viado, algo nesse sentido. Vamos pensar viado. Fala assim, seu viado, por exemplo, né? Eu posso estar fazendo qualquer coisa na sala de aula, né? Eu paro imediatamente, e se tu é meu aluno e já passou por isso na sala de aula, tu vai lembrar, e falo pra ele assim, ó, tu chamando ele de viado, tu não ofende, porque ser viado, eu sou viado, e não tem problema nenhum com isso, não é algo ruim, né? Então, se tu quer tirar um sarro dele, tu quer se arriar nele e pegar alguma característica que o desabone, tu não precisa falar sobre a sexualidade ou sobre a identidade de gênero, porque não é vergonha, não é problema nenhum, né? Tu chamar ele de viado não significa nada, né? E eu faço isso sempre, né? Então os alunos, eles ficam vermelhos, porque daí a turma geralmente vai, né, dar uma vaia meio coletiva ali, meio que assim, né? Porque acaba desconcertando eles um pouco. Eu acho que, claro que as pessoas muitas vezes não fazem por maldade, né? Mas é aquilo que eu falei, uma população que já é tão oprimida e tu lançar esse tipo de discurso, em algum momento vai virar um discurso de ódio e vai se voltar contra essa população oprimida, né? Então, quando tu ouvir ali alguma piada, alguma brincadeira que tenha esse cunho racista, né? Combata, né? Passa pra pessoa assim, né? Tu não pode falar dessa maneira, né? Porque não dá pra gente generalizar, né? Não dá pra gente ficar desqualificando uma etnia diferente da nossa, né? Vamos pensar em alguns casos em que o racismo esteve presente. Um jogo de futebol. Tem um jogador lá que errou o gol, ou um goleiro que foi frangueiro, né? Porque esse goleiro é tal coisa. Porque esse jogador é tal coisa, né? Comentários racistas que eu não vou reproduzir aqui, né? Não, né? O fato dele não ter acertado o gol, ou dele ter frangado, não tem a ver com a etnia dele, né? Ou não tem a ver com a sexualidade também. Vamos falar ali, né, da questão de gênero e da questão étnica, tá? Então vamos nos policiar, né? Eu quero xingar alguém, eu não vou xingar a mãe desse alguém, eu não vou xingar a etnia, né, a identidade de gênero dessa pessoa, né? Então, goleiro frangueiro, goleiro ruim, né? Não estou ofendendo ele, estou dizendo que ele não teve uma boa atuação, né? Vamos se ligar nessas pequenas coisas que automaticamente a gente já vai fazendo a nossa parte para acabar com esse racismo estrutural, né? E se a gente quiser fazer algo mais,
vamos participar da vida pública, né? Vamos eleger candidatos que defendam, né, essas minorias, vamos cobrar dos nossos governantes, né, que criem legislações para evitar que essa aberração que ocorreu hoje continue acontecendo, né? Vamos fazer a nossa parte. A gente precisa fazer alguma coisa, né? Respeitando ali o lugar de fala, mas sem se omitir, né? Não, volto a dizer que eu já repeti um monte de vezes, mas vou repetir de novo. Eu não tenho lugar de fala, mas eu encampo essa luta. Eu não quero viver em uma sociedade racista, certo? Pessoal, muito obrigado para quem assistiu até aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.